Muita alegria mesmo de estar aqui com vocês. Estou muito surpreso de estar todos vocês aqui. Uma sexta-feira, né? Poxa vida, bacana, viu? Muito bacana. E engajados aí em tarefas, campanha Tá de Souza, tem até baile, meu Deus do céu. Acho que vamos mudar para cá. Vamos mudar para a Zona Leste, porque, não é? Tem baile, tem tudo aí para fazer, aí para acontecer, não é? Meu Deus do céu, que beleza, né? Muito bom. Se a gente pudesse criar esse elo de amizade, esse elo de fraternidade, essa irmandade, não é? Seria tão bom. Às vezes a gente não participa de uma festa, de uma festividade, alguma coisa na casa, e a gente não faz nada, outra coisa. Aí fez assim, não fiz nada, teve lá a festa, não fui, porque, sei lá, ficou sem jeito, com vergonha, não sei o quê, né? Mas é importante que a gente possa participar, viu? Participem dessas oportunidades. A senhora fez uma recomendação para mim subir aqui, né? É, melhor, né? Tá bom, vou subir aqui hoje eu não sei, eu preciso tomar cuidado que hoje eu posso cair aí para baixo, me segura aí se eu cair aí, tá bom? Mas é importante vocês participarem, viu? É muito bacana, eu fico muito feliz de ver aí essa família, né? Tanta gente aqui na casa, trabalhando, muito bom. A gente vai falar hoje de 3 coisas: preces pagas, vendilhões expulsos do templo e o dom de curar. Então Jesus falou que aos seus discípulos seria dado o dom de curar e que eles saíssem para curar 4 coisas: doenças, obsessões, leprosos, olha só. Mas Jesus falou isso em vão, a gente não presta atenção nas coisas de Jesus, não é? A gente é que nem aquele filho que o pai está falando as coisas, não está prestando atenção. Né? Já aconteceu isso com a senhora alguma vez? Não. Já, né? Muitas vezes, né? Então. O pai e a mãe estão divertindo um negócio importante e a gente está no mundo da lua. No mundo da lua, veja só. E aí Jesus falou que nós tínhamos essa condição. Vejam só, vão e curem. Ele fala isso pra gente. Claro que hoje a gente sabe que precisamos de alguns requisitos para isso. Precisamos estar nos preparando constantemente, precisamos estar em condições para trabalhar nesse sentido, nessa direção. Mas nós temos condições de fazer isso. Além do que, existe uma cura que é muito mais desenvolvida, muito mais interessante, muito mais aprofundada, que é justamente a divulgação da doutrina. Isso aí ajuda tantas pessoas, mas tanto, porque a pessoa começa a ter formas de se defender às vezes de situações adversas, de problemas, não entra em situações complicadas, difíceis, essas coisas de trânsito, sabe essas coisas de trânsito que às vezes deixa a pessoa anos e anos envolvida aí com um problema grave, seja de processo, seja de problemas que criou aí nessa direção, nessa diretriz. Então, a doutrina espírita ajuda a gente a se comportar e a se portar na Terra. Isso é uma das coisas maiores que nós temos. A gente evita os excessos, os abusos. A gente liga aquele botãozinho de alerta em nós para que a gente possa, na medida do possível, quando a gente perceber que está perdendo o eixo, a luzinha acende e fala: opa, estou saindo fora do eixo, deixa eu voltar outra vez. Então a doutrina faz isso e evita males incontáveis. Quantas vezes a gente não teve vontade de pegar um vizinho pelo pescoço, não é? Nós só não pegamos porque pensamos assim: nossa, eu vou na casa espírita hoje, como é que eu vou chegar lá desse jeito, né? Vou brigar aqui, arrebentar o pau aqui, depois vou lá e vou fazer o quê? Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente, para a gente evitar problemas? Aquela questão que tem lá do Santo Agostinho, ele fala da gente se avaliar constantemente, diariamente, fazer um balanço de 1919, de O Livro dos Espíritos. A gente vai lá, termina o dia e fala: bom, o que eu fiz hoje, isso. Ótimo, maravilha. Amanhã fiz isso. Não devia ter feito isso, mas fiz, mas vou tentar evitar no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, vamos tentar evitar isso. Então, isso já é para a gente uma forma grande de crescer, de evoluir, do que naquela condição que nós temos de estar, sei lá, mergulhados assim no mar de coisas e a gente não saber como se comportar com aquilo. Nós temos tantas oportunidades, tanta coisa, a gente nem percebe. Então ali todos ao nosso redor a gente não percebe.
E muitas vezes a gente também cria problemas terríveis, né? Uns com os outros aí. Às vezes picuinhos, coisas bobagens. A gente entra em cada um quando a gente está longe do Evangelho, né? Mas Jesus falou que nós podemos curar os leprosos, os obsidiados. Quando ele falou dos nossos irmãos cancerianos, né? Dos leprosos, né? A época, a palavra que eles usavam na época, óbvio. Aí você pensa assim, nossa, mas era possível isso? E aí vê uma passagem do Cristo, que ele ficou mais de mês junto no Vale dos Leprosos, naquela época dele lá. O povo estava conspirando contra ele, querendo pegar ele de qualquer jeito, laçar ele de algum jeito. E aí ele falou, vou ficar lá com ele, porque lá ninguém ia, né? Lá no Vale dos Leprosos ninguém ia. E ele ficou lá. Imagine só. Olha o que é o conhecimento, né? Conhecimento é uma coisa impressionante. A gente, quando tem um conhecimento, a gente faz umas coisas que as pessoas pensam que é uma proeza, que é isso. Ele sabia que aquilo não era uma doença assim que podia pegar, simplesmente pegar. Que tinha fragilidade do espírito, da alma. O grande problema nosso é esse. Por que a gente tem medo de doença? Sabe por quê? Porque a gente sabe que a gente é frágil espiritualmente, moralmente. Por isso que a gente tem medo de doença. Mas o Cristo, em qualquer lugar, vai em qualquer lugar, fala com qualquer um. Covid para ele, nem liga. Covid. Se o Cristo estivesse aqui, vocês acham que ele ia colocar máscara? O que vocês acham? Vocês acham que ele ia tomar vacina? Mas a gente tem um problema, né? Tem um medo lascado, porque a gente sabe que a gente é frágil. Tem alguns pontinhos aí falhando na gente aí. E se vindo bem naquele pontinho da minha falha, aí vai me pegar pela curva, me derrubar, vai me fazer ter problemas graves, aí a gente quer fugir, né? Mas se a gente tivesse essa consciência, esse conhecimento, vejam só, ele vai lá no meio dos leprosos, fica lá, ainda cura um monte deles lá, ainda cura um monte deles. De que jeito que o Cristo curava, não é? Essa ascensão moral, né? Se era aqueles que estavam aproximados, porque existem, em todas as doenças, existem aí os parceiros doentes, né? Quando a gente está doentinho, vitimizado, a gente tem sempre parceirinho do nosso lado ali, incentivando a gente a ficar mais vitimizado. Ó céu, ó vida, ó dor, eles ficam lá falando assim pra gente o tempo inteiro, né? E aí, o Cristo, dá licença, por favor. Tá bom. Vai embora. A pessoa fala, mas por que eu estou me sentindo tão fragilizado? Não, vou parar com isso. E aí para com isso, melhora. Então vejam aí, né? Bom, e as preces pagas? Vocês lembram no passado, tinha umas mulheres que choravam nos velórios, lembram? Engraçado, todo mundo sabe desse nome. Ontem eu fui na casa, eu perguntei, um rapaz de 20 e poucos anos falou carpinteiro. Eu falei, quantos anos você tem? Porque não existe mais isso aqui, pelo menos na grande cidade não tem, né? Talvez tenha interior bem profundo, assim, né? Algum lugar assim. Aquela que pagava as mulheres para ficar chorando no velório. O camarada era, sei lá, o coronel da cidade. Tinha pintado e bordado na cidade, então ninguém nem queria, nem estava todo mundo, graças a Deus que ele tinha ido embora, né? Aí eles contratavam, acho que de outra cidade, as mulheres lá, choravam, fazer aquela cena, aquela coisa. Mas hoje tem um outro problema que eu reparo, não é na minha família, é uma família conhecida, certo? A avózinha vai embora, por exemplo. Aí os netos vão lá, nunca foram na casa da avó. Aí vai, a avó foi embora, chora, lágrimas, chora. Aí enterra a avó, vai pro baile, vai lá pra balada, depois que enterrou, agora já foi, Deus te abençoe e tal. Onde que é a balada? Aí vai, aquelas lágrimas de crocodilo, sabe um negócio assim? Ainda hoje tem isso, né? Você já fez isso? Não, né? Não, tá. Não era? E a avó? Nunca participou de nada da avó, nunca ajudou em nada. A avó às vezes precisava, né, que levasse ela, acompanhasse ela em algum lugar, nunca fez nada. Vai na feira com a avó para você puxar o carrinho, não queria ir também, não queria fazer nada, não fazia nada. A avó vai embora, chora. Não é? Os novos carpideiros, não é? Os novos carpideiros. Mas as pessoas que fazem isso, é assim, Jesus faz uma advertência, por quê?
Se a pessoa precisa pagar alguém, ela acha que está isenta de orar, né? Olha só. E aí vem Jesus e fala, espera um pouquinho, tem coisa que não pode ser paga, os benefícios divinos não podem ser pagos. Não é assim que funciona, né? E a gente achava, né, que pagava lá uma quantia e isso já isentava a gente. Não, já paguei, então os nossos irmãos judeus, eles têm uma cerimônia quando uma pessoa falece, eles ficam 7 dias na casa da pessoa fazendo uma oração por aquela pessoa. E aí tem um grupo, tem que reunir lá um grupo no mesmo dia, no mesmo horário, direitinho, por 7 dias. Aí vai lá aquele grupo, normalmente pessoas da família, vão lá, fazem a oração por 7 dias. No último dia, olha o que eles fazem. Eles saem de casa, dão uma volta no quarteirão e voltam para casa. É como se despedisse do morto, né? Dizer assim, agora você está livre, você pode ir, pode fazer o que você quiser. O curioso é que eles tampam os espelhos, essas coisas assim, né? Mas o negócio foi ficando tão estranho, tão moderno, que hoje em dia, aqui em São Paulo, fala, olha, o tio morreu, precisa vir aqui para fazer a prece pelo tio. Ah, mas essa semana vai ter um problema lá na empresa, não posso deixar de faltar. Aí sabe o que eles fazem? Contrata um para ir lá. Olha só. Contrata um camarada para ficar lá a semana inteira, orando. A pessoa vai lá, faz a oração toda semana, faz direitinho, o culto direitinho. Com todo respeito, eu fiquei lembrando dessas pessoas que andam com o cachorro dos outros. Sabe assim? A pessoa paga lá um X para a pessoa dar uma volta com o cachorro, né? Não tem uns casos assim? Não é mesmo? Quer dizer, mas o cachorro é seu, tudo é seu, por que você não... Ah, não tenho tempo tem que fazer outras coisas e tal, mas coitadinho, ele precisa sair, precisa passear, precisa fazer, precisa acontecer. A gente paga uma pessoa, né? E diz que as pessoas ganham dinheirão com isso aí, né? Sai com 10, 15, 20 cachorros aí pro meio da rua aí e tal, e volta, dá uma volta e traz o cachorro. O cachorro já até conhece. Quando o homem está chegando, já fica doido, entusiasmado, que vai sair, vai passear, já vai pegar a coleira dele lá com a boca, já fica esperando na porta. Já sabe, né? O homem foi contratado para carregar ele, para andar com ele, né? Bom, então é censurável, nós precisamos fazer a nossa parte. Então a gente faz em casa, onde nós estivermos, se preferimos, vamos na casa religiosa, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A ligação com o Criador é nossa, não dá para pagar ninguém pela gente. Meu Deus do céu, na academia, por exemplo, eu tinha vontade de pagar para o camarada fazer 2, 3 horas de esteira para mim, mas resolve alguma coisa? Não resolve nada, né? Não resolve nada, né? Porque se resolver seria bom, né? Paga lá, o camarada faz 2 horas de esteira por dia, aí vai lá, põe no relatório 2 horas de esteira, não sei o que, lá, os exercícios que eles deram lá e tal, cabeça para baixo para cima, de cima para baixo, subindo poste, fez tudo. Mas tudo remunerado, não dá, né? Não é a gente, não aproveita nada. Então a prece paga isso, né? Você paga para o outro fazer... Mas ele faz uma prece que é linda, é ótima, fica lá 2 horas orando, é uma coisa que eu não tenho condição de fazer, mas e se uma palavra valer? Se uma palavra valer, não é? Não tem sentido pagar uma pessoa para ficar meia hora fazendo uma prece que pode ser para ele bonita e tudo, mas uma palavra vale. E com o Criador é assim, a gente pensa que o Criador é sofisticado, né? Cheio de coisas assim, tudo tão simples, né? Com o Criador é tudo tão simples. Não sei se você já conseguiu reparar isso. Tudo é tão simples, meu Deus do céu. Lembra aquela prece do camarada que ia na igreja e falava assim, Senhor, o preto velho está aqui. Só fazia isso. Lembra disso? Já falaram aqui? Olha só. E disse que ele saía mais justificado do que o camarada que enjoelhava, deitava, levantava, fazia, acontecia e tudo. Não é? Lembra daquela passagem do Evangelho que o camarada estava orando lá? Fala, eu não sou que nem esse cara aí do lado aí não, ó. Eu sou muito melhor do que ele. Mas, e o cara do lado nem olhava para cima com vergonha, né? Das coisas que ele fazia, que ele pensava. E aí Jesus fala, quem é que saiu justificado? Qual dos dois, né? O orgulhoso ou o humilde? Então vejam só que interessante, né? E a nossa terceira parte é a questão dos vendilhões expulsos do templo. Vocês já conhecem essa passagem.
que Jesus rodou a baiana lá, botou todo mundo para fora, derrubou tudo, arrebentou tudo, xingou, fez acontecer. Aí tu assim, mas Jesus fez isso? O que vocês acham? Fez? É? É? E por que vocês acham que ele fez isso? Ficou nervoso? É? Ah. Será que foi isso que aconteceu? Eu acho que ali tem um marketing muito interessante, porque a autoridade moral do Cristo era um negócio impressionante, né? A autoridade moral do Cristo era assim: escuta, o sábado não foi o homem que foi feito para o sábado, lembra dessa história? Os caras queriam matar ele por causa disso, que ele fazia as coisas no dia que era proibido, interditado. E ele falava assim, mas o sábado foi feito para não o homem foi feito para o sábado. Até hoje, lá perto de casa tem um bairro chamado Higienópolis. Lá nesse bairro tem uns irmãos nossos judeus, tudo, né? Vocês acreditam que tem prédio que o elevador de sábado sobe e desce o dia inteiro e para em todos os andares, só para o camarada não apertar o botão porque isso é considerado um trabalho? Olha só. Ele vai, fica na frente do elevador, o elevador abre a porta, ele entra. Eu não tenho culpa, o elevador parou aqui e abriu a porta, eu não fiz nenhum trabalho. Aí o elevador desce, ele sai e vai. Olha que ponto que nós chegamos. Meu Deus do céu, olha só. Então Jesus tinha uma autoridade moral muito grande perante aquelas pessoas. Então essa história do dia de sábado, né, era uma coisa assim terrível, porque eles queriam pegar Jesus de algum jeito. Aí trouxeram aquela mulher pega em adultério, aí fizeram a moeda, apresentaram a moeda, eles queriam morrer de catar fora, porque eles não conseguiam pegar Jesus. Aqui nem a criança, sabe a criança que quer aplicar um golpe no pai? Mas o pai já fez tudo que ele já fez, muito mais. Aí ele vem na historinha, aquela historinha, né? O pai. Aí o pai cai assim, depois ele acha engraçado, acha bonitinho, né? Mas é a mesma coisa assim, Jesus, aquele monte de criança querendo pegar ele com moeda, com essas coisas, assim, querendo que ele desobedeça a lei, queria que ele desobedecesse as leis, era isso que eles queriam para prender, ter um motivo para prender Jesus. Mas não tinha jeito, né? Porque pior é que eles ainda saíam de lá, pior ainda, porque Jesus aproveitava e dava uma lição, assim, né? Um negócio assim que, sabe assim, você vai reclamar alguma coisa pro pai, aí o pai, você tem um termo conhecido, assim, técnico conhecido, que diz assim, você foi buscar fogo, não? Foi levar fogo e saiu queimado, não tem um negócio assim? Tem um termo que é mais ou menos assim, né? Quer dizer, você vai lá com tudo, aí você chega lá, vem uma onda em cima de você, que você fica desnorteado, não é? Então era isso que acontecia com a autoridade moral do Cristo. Mas o que a gente pode entender é o seguinte, o Cristo conhecia como ninguém o Primeiro Testamento, ele conhecia como ninguém aquilo. Teve uma hora que o camarada foi falar com ele, você está desobedecendo a lei de Moisés. Sabe o que o Cristo falou? A lei de Moisés sou eu. Meu Deus do céu! Aí ele conhecia um negócio chamado 10ª parte, vulgarmente chamado dízimo. Já ouviu falar? No dízimo. Aí o que acontecia? Ele sabia que existia o dízimo e as pessoas davam recursos para o templo religioso, para a manutenção do templo. Ele sabia disso. Quer dizer, uma coisa até um tanto quanto obrigatória até era isso, era obrigatório, eles tinham que dar esses 10%. E aí sustentava, né, toda a casta de religiosos, o templo, a manutenção do templo, tudo isso dava para sustentar. E aí Jesus viu aqueles camaradas vendendo coisa na porta do templo. Meu Deus do céu! E aí hoje a gente já consegue ter uma noçãozinha um pouquinho diferente. Porque hoje é assim, o camarada quer vender no metrô Itaquera. Só que o ponto para vender lá dentro é um preço, para vender lá fora é mais barato, porque quase não passa gente. Então eu fico imaginando assim, quanto que eles pagavam para ficar mais perto do templo, assim, onde passava mais gente, para vender as coisas que eles vendiam, que eram as ofertas que eles tinham que oferecer, né, segundo aquele tempo.
de animaizinhos, de coisas assim, né? Oferta de bichos, de animaizinhos, coisas pequenininhas, tinha bichos grandes, outras coisas que eles vendiam lá também. Mas você já tem a 10ª parte. Por que você está inventando com isso? Que história é essa? Está pensando que a casa do meu pai é para fazer esse covil de ladrões aqui? E aí deu aquela confusão, né? Começaram a ficar bravo, mas com a autoridade moral do Cristo não tinha jeito, né? Não tinha jeito, porque tinha que abaixar a cabeça, não teve jeito. Né? Então a gente vê que esse é um marketing que chegou até nós. Porque hoje, na casa religiosa, na nossa, em qualquer uma casa religiosa, de vez em quando vem um negócio assim que pensa assim, será que nós não estamos exagerando com esse negócio de dinheiro aqui dentro da casa? Vem ou não vem? Vamos fazer uma rifa. Aí eu, mas fazer uma rifa, mas a casa está precisando, ninguém colabora, está difícil. Não, mas temos que fazer com discrição, é melhor não vender na casa, sabe assim? Aí, de vez em quando vem um negócio na gente assim. O cuidado que a gente tem com relação. Agora mesmo estou falando aqui, as pessoas que recebem largas somas de dinheiro, para quem? Para casa? Obviamente que não. Não é? Então, de vez em quando vem esse negócio na mente, porque assim, nós não podemos passar dos limites. Essa é a pegada aí desse fato. Porque se já recebi a 10ª parte, olha só como surgiu a 10ª parte. A 10ª parte surgiu assim, olha. O judeu, ele tinha que favorecer uns aos outros, porque na época das plantações, daquelas pessoas que eram cultivadores de terras, tinha momentos que era muito difícil, porque chovia demais, ou não chovia nada, perdia, praga, essas coisas aconteciam. E aí, essas pessoas que tinham esse problema, elas podiam ir em outras fazendas, porque os outros fazendeiros colhiam as colheitas deles e eram obrigados a deixar, nos limites da fazenda deles, 10% da produção. Para que o outro fazendeiro, tendo passado dificuldade, tendo tido um contragolpe, tendo tido um problema, pudesse ir lá, colher uma parte para levar para o seu sustento. Eles tinham que fazer isso. Eles não podiam dar já colhido para a pessoa. Saca aqui de cereal, essas, não podia. A pessoa tinha que ir lá colher nesse pedacinho de terra, porque ela teve um contratempo seu pessoal lá, sei lá, perdeu, praga, excessos, essas coisas, e a pessoa ficou sem nada. Aí eles iam lá colher. É daí que surgiu a 10ª parte, o dízimo, né? Bom, esse dízimo foi depois se modificando e chegou na igreja, na categoria religiosa lá, e aí eles tinham lá os sacerdotes que eram funcionários do templo, tinham as despesas e tal, e aí surgiu essa questão. Lá em Israel, até hoje, tem em alguns, não sei se em alguns lugares ou em algum lugar, eu nunca fui, eu ouvi falar e eu vi uma reportagem sobre isso. Então eles têm assim uma espécie de... Como é que era o nome daquele lugar que a viúva depositou as moedas? Isso. Eles têm um gasofilácio moderno. Olha como que é o gasofilácio moderno. Então tá lá o gasofilácio comprido assim. Então tá lá. Valores serão revertidos para a manutenção física do templo. Valores para os estudantes do templo. Valores para os sacerdotes do templo, valores para... Tem 5, 6 opções que a pessoa deposita, mas para aquele fim específico. Sabe aquele fim específico? É mais ou menos igual aos nossos impostos aqui. Não é? Tem um fim específico? Então, eles arrecadam imposto, tem um fim específico. Só que é o seguinte, só tem uma conta, eles jogam tudo lá na conta e depois... Aí fica um fim específico, né? Específico para esse, aquele outro, tal, não sei lá. Tem esse fim específico, não é? Então, por que essa questão, eles são muito rigorosos por causa dessa questão. Bom, ninguém nunca gostou de pagar imposto, mas eles fizeram alguma coisa que pudesse. A pessoa fala assim, não, eu quero para o desenvolvimento estudantil, desenvolvimento das pesquisas. Então, vai para esse fim. Então, a pessoa vai lá e deposita naquela caixinha, no tal gasofilácio moderno, né, para aquele fim, para aquela caixinha. Então Jesus já sabia disso. Por essa razão ele precisou dizer, meus amigos,
vamos parar com isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Até onde vai chegar isso? Daqui a pouco eles estão lá no palco, lá, vai dizer, não, vai comprar galinha, o porco, a pomba, para vocês oferecerem. Não tem. Porque vai pagar um dinheiro para isso. Na televisão não é assim? Quanto mais paga, daqui a pouco os caras trazem dentro, a propaganda dentro do programa. Antigamente era fora, né? Você assistia, daqui a pouco vinha os comerciais, assim, agora traz de fora, traz para dentro do programa, o camarada, olha essa água maravilhosa, olha como é bom isso daqui, olha esse remédio aqui, cura qualquer coisa. Dentro do programa eles fazem isso, dentro das novelas. Então, por quê? Porque isso obviamente tem um custo que é muito mais elevado do que aquele que é fora, né? Quando é fora, então, ia chegar a ponto de fazer isso. E ele teve que dar um break, mas ele deu um break de uma forma que ficou gravado para todos nós. Então hoje a gente tem muita parcimônia quando vai se tratar de dinheiro da casa. É um cuidado que nós precisamos ter. Porque não raras vezes isso gera problemas, gera questionamento, gera desconfiança, gera questões delicadas, não é? É claro que para o contrário não gera, né? Porque, por exemplo, ninguém sabe quem paga a luz, quem compra as lâmpadas, ninguém sabe quem limpa o salão, o que põe para limpar o salão, quem vem aqui limpar o salão, ninguém sabe disso. Mas se a gente dá aí uns 3, 4 reais, aí a gente já começa a dizer, opa! Onde é que está indo os trocos aí? Que história é essa aí, não é? Então, esse é o cuidado. Se a gente tem parcimônia, as coisas estão abertas, as pessoas sabem o que está sendo feito, aí está tudo bem, está tudo certo. Kardec, ele tinha uma predileção pelas casas menores, porque as casas maiores começam a movimentar muito dinheiro, e aí sabe o que acontece? As casas começam a brigar pelas diretorias, porque todo mundo quer administrar muito dinheiro, todo mundo quer. Quer ver um exemplo interessante? O menininho falou o cartão Black, não falou? Então, olha que interessante. Aí o camarada que toma conta da casa fala, bom, nós precisamos comprar produtos de limpeza, precisamos. Ele vai lá e passa o cartãozão Black dele, pega o dinheiro, certo? Não foi nada errado, né? Mas ele está somando os pontinhos no cartão Black dele. Olha só. E o cartão Black junta ponto, né? Então vai juntando pontinho no cartão Black. Olha só, aonde que vai? Por quê? Movimenta muito dinheiro, muita coisa. Ah, nós precisamos pagar tal coisa. Precisamos comprar, não sei o que. Vai lá, passa o cartãozão dele, paga. Não tem mal, não tem problema nenhum, porque ele está pagando, não é direitinho. Mas tem questão de conta. Vejam, são pequenas bobagens, né, que a gente fala, o cuidado que precisa ter numa casa com relação a valores. Tanto isso é real que a campanha Alta de Souza funciona por causa disso. A pessoa traz em gênero, não traz em espécie. Em espécie é um problema, apesar da casa precisar demais, porque a conta de luz dá para chegar e falar, ó, nós trouxemos 10 kg de arroz, 5 kg de feijão, 7 latas de óleo, dá baixa aí na nossa conta de luz. Não dá para fazer isso, não é mesmo? Mas algumas despesas que são as despesas comuns, a casa precisa ter um grupo de pessoas que fazem parte da casa. E normalmente são essas as pessoas que têm assim, um compromisso com a casa, e eles têm assim, uma possibilidade de poder decidir quem é que pode tomar conta, quem não pode, ele pode se candidatar, não pode. Então, por conta disso, ele pode entrar na administração. Mas quando o recurso é muito alto, aí é uma briga, né? Tem 10 chapas, aí você faz campanha, faz um monte de coisa aí para poder assumir a direção da casa. Nós conhecemos uma casa lá em São Paulo, que eu não posso falar o nome, mas a casa tem lá um bazar, que é na frente, né, do centro. Eles não fazem o bazar dentro da casa, é na frente, na rua da frente, na rua, mas na frente. E aí veio lá a ideia de que não, precisamos comprar porque nós estamos pagando um aluguel muito caro, tá? Eles começaram a juntar dinheiro. E hoje tem quase 2 milhões de reais juntados para comprar. Aí pensaram assim, nós vamos comprar uma casa para fazer o bazar? Podia comprar um terreno para a gente fazer estacionamento, porque aí cobra o estacionamento, e aí depois a gente compra, sabe essas coisas? Já mudou tudo. Veja como que é o dinheiro, não é mesmo? Se eu viesse aqui e desse 100 mil para cada um, todo mundo aceitaria, não?
Já deve ser 100.000, qualquer 1.000 tá bom. 1.000? 1.000 tá bom? 100.000. Bom. Vocês vão lá na Praça da República, tem um caminhão que para lá em frente ao metrô, todo dia, 7h30 da manhã, vocês me ajudam a descarregar aquele caminhão, traz os malotes para cá, e aí a gente distribui, né? Mas aí todo mundo tem que usar bem, né? Usar na casa, mas vejam só, quando se fala em dinheiro, né? A gente perde um pouquinho o chão, não é isso? Por isso que a casa precisa tomar esse cuidado. Se não, se a pessoa tiver que vir Jesus aí, fala, escuta, o que vocês estão fazendo com o dinheiro aí? Confusão é essa, não é? Você desencarna, você também, você vai ficar em decúbito dorsal pro resto da sua vida, muda todo mundo aqui. Quando a gente tem merecimento, acontece isso, sabiam? Quando o camarada fica de pé e vai embora e não acontece nada, ele não tinha nem merecimento, porque quando tem merecimento, ele já resolve logo. Ou já chama o camarada lá. Teve um camarada que teve esse problema, eu estou passando da hora, né? Quantos minutos eu já passei? Tem? Tá bom, né? Mas ninguém aguenta essa ladainha, não é? Meu Deus do céu. O camarada veio na Terra para divulgar a reencarnação. Charles Richer. Sabe o que aconteceu? Escuta, puxa a ficha desse cara aí. Foi falar para o Cristo, veio para falar a reencarnação, agora está em dúvida lá. O Cristo ficou nervoso, pá, traga ele já para cá. Deu um piripaque no homem, desencarnou na hora. Foi embora. Desencarnou na hora. Olha só. Então vocês que tomam conta da casa, cuidado, hein? Age direitinho aí, hein? Age direitinho, tá certo? Porque se o Cristo tiver que tomar conta aqui, aí lascou, hein? Aí não tem jeito. Aí nós vamos tudo ter que sair correndo, sumir daqui, mudar de cidade, fugir do Cristo a todo vapor. O pior é isso, né? Olha, até dos bandidos a gente consegue fugir, mas do Cristo, minha gente, não tem jeito. Não tem jeito, porque quando a gente fecha o olho e abre outra vez, ele fala, mas meu filho, que é isso? Lembra do Paulo de Tarso, né? Olha só, sossegadão lá, fala, eu vou cuidar dos trabalhadores do Cristo, vou acabar com essa raça todinha aí. Tá lá no cavalão dele, daqui a pouco quem aparece para ele? O próprio Cristo. Fala, escuta, ô Paulão, qual é que é a sua? Qual é que é a sua, Paulão? Ele cai do cavalo na mesma hora, fica cego, olha só. E aí tem que depender dos outros, baixar a bola, olha só, teve que voltar tudo para trás, teve que se esconder por alguns anos no deserto, trabalhar, apesar de ter um cargo enorme, né? Teve que trabalhar na mão lá, na manual, trabalho manual. Depois de um tempo, aí foi mais ou menos pensando, depois de 5, 10 anos, pôde voltar para falar um pouquinho de alguma coisa, depois foi perseguido, aí lascou. Olha, aí foi um problema. Você vê como que é o Cristo, né? Então, não vamos esperar o Cristo vir aqui para derrubar as barracas, tá certo? Vamos ver se nós estamos indo nos limites, se nós estamos trabalhando corretamente. E para isso basta se reunir, ver ideias de fora, discutir entre a gente. E tá tudo certo, né? É isso aí que nós precisamos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, não perca as esperanças, viu? Hoje teve que ser eu, mas logo em breve vai ter pessoas muito melhores, tá bom? Vai estar aqui no meu lugar.